Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Entenda isso e encontrará força. Essa frase de Marco Aurélio não é apenas uma reflexão distante. É um chamado direto, urgente, quase uma ordem. Ele a escreveu em meio a guerras, doenças e traições, enquanto o império que governava ardia em caos, lembrando a si mesmo que nenhum poder externo é mais forte do que o domínio da mente. E hoje, mesmo sem gládios e lanças, você vive cercado por um campo de batalha ainda mais cruel. Pressões invisíveis, inseguranças que corroem sua confiança, distrações que destroem sua disciplina, um vazio que cresce cada vez mais no silêncio da noite. É aqui que este vídeo entra como um grito contra a apatia, um guia para que você não seja mais um escravo dos próprios impulsos. Vamos atravessar juntos as 10 lições de Marco Aurélio, que tem o poder de transformar radicalmente a forma como você encara a vida. Por isso, se você busca viver com propósito, inscreva-se agora e permaneça até o fim, porque cada palavra pode ser a diferença entre continuar perdido ou despertar para a vida de disciplina e força que você nasceu para viver. Lição 1. Domine sua mente ou será dominado. Marco Aurélio sabia que a mente é um império invisível. Se você não a governa, será reduzido a servo de seus próprios pensamentos. E pensamentos indisciplinados são como soldados desertores. Eles se voltam contra você e te destroem por dentro. Nada no mundo externo tem poder suficiente para ferir um homem que controla sua mente. Mas o menor devaneio interno, se não for contido, pode derrubar gigantes. Quando se deixa levar pela raiva, pelo medo, pela ansiedade, é como abrir as portas de uma fortaleza ao inimigo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, escreveu ele. Por isso, vigiar sua mente é a primeira missão. Não há liberdade sem esse domínio. Treine o olhar para observar seus próprios pensamentos. Corte os inúteis. Discipline os que desviam. Só assim você será senhor de si mesmo em um mundo que deseja te possuir. Lição 2. Aceite o que não pode controlar. Muitos se desesperam diante do inevitável, mas Marco Aurélio via a aceitação como a mais pura forma de força. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. O homem fraco resiste ao que não pode mudar, e por isso sofre 2 vezes. Uma pela dor do acontecimento, outra pela ilusão de que poderia ter evitado. Já o homem estoico não luta contra o destino. Ele o abraça com firmeza e enfrenta de cabeça erguida. Aceitar não é desistir, é compreender. É olhar para a tempestade e dizer: faça o que quiser, eu não serei destruído. Quem aceita, encontra liberdade no que não depende dele e foco no que pode mudar. Quem rejeita, desperdiça energia e se afunda em ressentimento. A aceitação é a chave que abre a prisão das ilusões e liberta o homem para viver com clareza. Lição 3. A morte é a sua conselheira. Marco Aurélio não fugia da ideia da morte. Pelo contrário, meditava sobre ela diariamente. Não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte está à sua porta. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Essas palavras não são um lamento, mas um chamado à ação. A consciência da morte não deve paralisar, mas acelerar a vida. Você desperdiça dias em distrações, em discussões banais, em procrastinação, como se o tempo fosse infinito, mas ele não é. Cada segundo perdido é um pedaço da vida que nunca mais voltará. Quem teme a morte vive acorrentado. Quem a encara aprende a dar valor a cada instante. A morte é a lembrança constante de que não há tempo para ser fraco, preguiçoso ou vazio. Ela é a conselheira que te obriga a agir agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Lição 4. O sofrimento é treinamento. Marco Aurélio enfrentou noites de dor, batalhas sangrentas, traições políticas.
Ele poderia ter se lamentado, mas escolheu ver em cada golpe da vida um exercício de disciplina. O impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe torna-se o caminho. O sofrimento, para o estoico, não é um peso a carregar, mas a forja que molda o caráter. A vida testará sua resistência com perdas, humilhações, injustiças. O homem comum se curva e reclama. O homem estoico permanece de pé e transforma dor em aço. Cada cicatriz é uma prova de que você sobreviveu ao que tentou te quebrar. Se você encara a dor como inimiga, será esmagado. Mas se a reconhece como mestre, cada sofrimento se torna uma arma a mais no seu arsenal de disciplina. Lição 5. O silêncio é sua arma. Em um mundo onde todos falam demais, onde cada voz disputa a atenção, Marco Aurélio encontrava poder no silêncio. Ele entendia que quem domina o silêncio, domina a si mesmo. O silêncio é a fortaleza do homem que não precisa provar nada. É o espaço onde se ouve mais do que se fala, onde se observa antes de agir. Se alguém consegue me mostrar que penso ou ajo errado, mudarei de bom grado, pois busco a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Essas palavras revelam a força de um homem que não se apega ao orgulho, mas se curva diante da verdade. O silêncio externo e interno é a arma que corta as distrações e dá clareza. Quem aprende a ficar em silêncio jamais será escravo do barulho do mundo. Lição 6. O presente é o único reino real. Marco Aurélio dizia: perde-se a vida em cada instante que se adia. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. Apenas o presente é real. E, no entanto, a maioria das pessoas vive prisioneira de lembranças ou paralisada pelo medo do amanhã. O homem estoico entende que cada segundo é um campo de batalha e que a disciplina só pode ser praticada no agora. Adiar é se enganar, é perder vida sem perceber. Se você não age no presente, estará sempre à espera de um futuro que nunca chega. Cada momento negligenciado é traição contra si mesmo. O agora é a lâmina que corta as ilusões. Quem vive plenamente no presente não é derrotado pelo tempo. Lição 7. A raiva é fraqueza. Muitos confundem ira com poder, mas Marco Aurélio sabia que a raiva é uma prisão. O melhor modo de se vingar de um inimigo é não se tornar igual a ele. Explodir em ódio é mostrar vulnerabilidade, é perder o domínio sobre si. O homem que controla sua raiva é dono de si mesmo. O que não controla é dominado por ela. A raiva é um fogo que consome primeiro aquele que a carrega, destruindo sua clareza e sua força. A calma, por outro lado, é a verdadeira lâmina. Fria, precisa, implacável. Não se trata de ser passivo, mas de agir sem deixar a alma ser corroída. Dominar a raiva é conquistar a vitória mais difícil, vencer a si mesmo. Lição 8. Seja impenetrável às opiniões. Marco Aurélio era imperador, alvo de críticas, bajulações e conspirações. E mesmo assim, escreveu: não se deixe perturbar pela opinião dos outros, pois se eles pensam de modo errado, é problema deles. Viver pela validação é viver acorrentado. Quem molda sua vida para agradar a plateia, perde a essência e se torna marionete de vozes externas. O estoico permanece firme, guiado por princípios, não por aplausos. Ele sabe que os julgamentos alheios não definem seu valor. Se você se curva à opinião dos outros, estará sempre aprisionado. Mas se aprende a caminhar inabalável diante de zombarias e críticas, alcança a liberdade mais rara, a de ser senhor de si. Lição 9. Sirva ao mundo, não a si mesmo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lembrava constantemente: o que não é útil à colmeia não é útil à abelha. A filosofia estoica não é apenas individual, mas coletiva. O homem fraco busca apenas prazer próprio, mas o homem forte compreende que sua disciplina
deve transbordar em serviço. Viver apenas para si é viver pequeno, limitado. O verdadeiro sentido surge quando você se torna útil, quando deixa marcas que sobrevivem ao seu corpo. O estoico entende que cada ato de virtude fortalece não só a si, mas ao mundo. A grandeza de um homem está em servir, não em ser servido. Lição 10. Seja inabalável diante do destino. Marco Aurélio encarava cada evento como parte de uma ordem maior, acreditando que resistir ao destino é lutar contra o próprio universo. Aceite tudo o que vier entrelaçado em seu destino, pois nada é mais adequado às suas necessidades. Essa aceitação não é fraqueza, é sabedoria. O homem estoico não pede um caminho fácil, pede ombros fortes para suportar qualquer caminho. Ser inabalável não é estar livre da dor, mas permanecer de pé em meio a ela. A grandeza não está em vencer sempre, mas em nunca ser destruído, mesmo quando tudo parece contra você. É isso que separa os que vivem arrastados pelo acaso e os que se tornam donos do próprio destino. Agora você carrega em suas mãos as armas mentais de Marco Aurélio. Elas não foram escritas para impressionar, mas para salvar um homem de si mesmo. Cada lição é uma lâmina contra a fraqueza, um escudo contra o caos, uma armadura contra a mediocridade. O mundo continuará a tentar te quebrar, mas se aplicar essas palavras, você se tornará alguém que não pode ser dobrado. A disciplina será seu trono, a clareza sua coroa e a virtude sua herança. Então eu te pergunto, vai desperdiçar essa vida como todos os outros ou vai erguer-se como um guerreiro estoico? A escolha é sua, mas o tempo não espera. Se este vídeo despertou algo dentro de você, comente abaixo e compartilhe com aqueles que precisam desse chamado. E se quer continuar a forjar sua mente, clique agora no próximo vídeo e dê o próximo passo. Porque a batalha não acabou, ela apenas começou.